Novo vídeo de bastidores de Billie Eilish e Justin Bieber está viralizando neste momento e está gerando uma enorme reação online. O clipe provocou muita discussão com fãs tentando descobrir o que realmente aconteceu nos bastidores do Coachella e por que o momento parece tão inesperado. Hailey Bieber também reagiu, atraindo ainda mais atenção para a situação. Então, o que exatamente aconteceu nos bastidores e por que todos estão falando sobre isso? Vamos analisar tudo. Sábado à noite, 18 de abril de 2026. Festival de Música e Artes do Vale de Coachella, fim de semana 2. Foi a primeira vez que Justin Bieber liderou o Coachella. Sem mencionar a primeira vez que ele fez um show completo no ZEUA desde 2022, quando a Justice World Tour foi cancelada, no deserto, em Deal, Califórnia. Dezenas de milhares de pessoas lutaram em Beer Polo Grounds. E o homem no centro do palco não estava em frente a uma multidão americana assim há 4 anos. Justin Bieber usou as armas pesadas durante seu show de liderança do Coachella fim de semana 2. Ele começou percorrendo muitas das músicas de estilo que dominaram seu show do fim de semana 1, incluindo Go Baby e All I Can Take. Mas foi quando ele fez a transição para a seção do YouTube, o momento em que ele navegou no site para revisitar músicas antigas, que ele entrou em alta velocidade. Os gigantescos telões atrás dele exibiam clipes de arquivo. Seu cameo se desenrolou durante um interlúdio de videoclipe musical com Bieber fazendo uma dueta com sua versão mais jovem através de clipes de arquivo do YouTube. A multidão assistiu a um Justin Bieber de 15 anos cantando no YouTube em 2009, e depois a versão de 32 anos daquele mesmo garoto cantou junto com seu próprio passado, ao vivo em tempo real. Foi uma jornada pela memória, e então a música mudou. One Less Lonely Girl. O momento central chegou no meio do show quando Bieber lançou a música pela primeira vez desde 2020. O ritual icônico de serenata de fãs, um elemento básico de suas primeiras turnês de arena, precisava de um sujeito. Para quem não sabe, One Less Lonely Girl foi lançada em 2009 no álbum de estreia de Bieber, My World. O momento lembrava as primeiras turnês de Bieber, nas quais os fãs subiam ao palco durante sua apresentação da música. Era a tradição. Em cada show, uma garota da plateia era selecionada, trazida ao palco e serenada diretamente. Era a coisa que fazia os fãs jovens gritarem, a coisa que enchia as arenas, a coisa que definia a máquina Bieber em sua forma mais primitiva e inocente. E por alguma razão em 2026 no Coachella fim de semana 2, Bieber decidiu trazer isso de volta. A música começa a tocar. A multidão reconhece a música imediatamente. E então de um lado do palco, logo além da barreira, alguém é empurrado. Esse sujeito acabou sendo Billie Eilish, uma fã dedicada e abertamente devotada de Bieber a vida toda, que foi fisicamente empurrada para o palco por Hailey Bieber do lado do palco. Em um vídeo do Instagram Stories de 19 de abril postado por Claudia Suluk, a futura cunhada de Billie, a cantora de Birds of a Feather, pode ser vista curtindo a apresentação de Justin da multidão antes de sua esposa Hailey Bieber colocar um braço ao seu redor. O casal pode então ser visto se movimentando com a música antes de Hailey dar a Billie, usando uma jaqueta roxa e calças de moletom preto, um empurrão além da barreira para se juntar a Bieber no palco. Billie não caminhou para aquele palco. Billie podia ser vista caindo no palco várias vezes sem acreditar. Antes de Justin vir ajudá-la e acompanhá-la até o banquinho para serenatá-la, ela bateu no chão. Ela enterrou o rosto. Ela não conseguia ficar de pé. A maior artista feminina de sua geração, uma mulher com Grammys, Oscars e centenas de milhões de streams havia sido reduzida a uma garota de 12 anos conhecendo seu herói pela primeira vez. Exceto que não era a primeira vez. E é isso que torna tudo isso muito mais profundo do que uma surpresa de festival. Justin desceu para onde Billie havia caído, a ajudou a se levantar e a guiou até um banquinho no centro do palco. Aparentemente desprevenida, sentada em um banquinho e chorando enquanto Bieber cantava diretamente para ela. E a multidão, cada pessoa naquele campo, assistiu a Justin Bieber cantar uma música de 17 anos para uma mulher que havia passado toda a sua infância sonhando que essa coisa exata acontecesse. Ao encerrar a música com um suave Só Você, ela foi puxada para um último abraço antes de desaparecer de volta para a multidão. Na manhã seguinte, Billie compartilhou uma selfie em seu Instagram Story após seu grande momento, escrevendo: "Não consigo parar de chorar." A internet fez o que a internet faz. Os clipes foram para todos os lugares. TikToks da serenata atingiram milhões de visualizações até a noite com Restaira do Bieberella em destaque. Mas para entender por que esse momento foi tão impactante, porque milhões de pessoas que não estavam naquele deserto sentiram algo assistindo a um vídeo de telefone celular tremendo, você precisa voltar, muito para trás, para um quarto em Los Angeles coberto de pôsteres. Antes de Billie Eilish ser Billie Eilish, antes de Ocean Eyes, antes de Bad Guy, antes dos Grammys, antes dos Oscars, antes das arenas lotadas e das capas de revistas, ela era uma criança em um quarto. E aquele quarto tinha um tema. Billie Eilish tem sido aberta sobre sua devoção a Justin Bieber, até mesmo compartilhando fotos em 2020 do seu quarto de infância coberto de parede a parede com seus posters.
Cada parede com posters de Justin Bieber olhando para uma menina jovem que ainda não tinha escrito uma única música. Ela tem sido fã de longa data de Bieber, dizendo à Entertainment Tonight que tinha uma foto dele em sua parede quando tinha 12 anos de idade. A devoção não era casual. Não era uma fase passageira. Ela foi tão longe a ponto de chamá-lo de seu primeiro amor em algumas entrevistas, literalmente chorando enquanto explicava a gravidade do crush de celebridade. Este é um contexto importante. Billie Eilish não simplesmente gostava da música de Justin Bieber da forma como milhões de adolescentes gostam de música pop. Ela o adorava. Ela o estudava. Em um segmento de entrevista agora lendário, ela contou a James Corden algo que capturou a obsessão perfeitamente. Ela relembrou uma experiência anterior do Coachella, todo fim de semana do Coachella. Eu estava tipo, não me surpreenda com Justin Bieber. Eu não consigo. Não consigo fazer esse show e Justin Bieber vai estar lá. De reconhecê-lo em uma multidão, ela adicionou, eu conheço sua linguagem corporal. Eu sei como ele fica de pé. Eu sei onde ele usa suas calças. Isso não é um fã comum. Isso é alguém que havia internalizado a existência de outra pessoa até o ângulo de sua postura. E isso não foi quando Billie tinha 10 anos. Foi quando ela já era famosa, já vencendo prêmios. Ela disse isso enquanto ela mesma era uma estrela global e ainda assim a menção de Justin Bieber mudava sua voz. Os dois se encontraram pela primeira vez no Coachella de 2019. Ela revelou anteriormente durante uma aparição de Carpool Karaoke de 2019 que viu Bieber pela primeira vez no Coachella durante uma apresentação de Ariana Grande. Foi durante o show de liderança de Ariana Grande. Bieber até desenterrou um DM de 2014 de Eilish antes de se conhecerem no Coachella. A conexão já estava se formando mesmo antes de estarem no mesmo lugar. Ele havia enviado uma mensagem. Ela sonhava com ele e quando finalmente ficaram frente a frente no mesmo festival que mais tarde hospedaria o momento sobre o qual estamos falando hoje, isso deu certo. Então veio a colaboração em 2019. Bad Guy de Billie Eilish foi a música do verão. Ficou no topo das paradas em todo o mundo. Justin Bieber entrou em um remix de Bad Guy de Billie Eilish. A música atingiu o número 1 na Top 100 da Rolling Stone. E para a arte da capa daquele remix, a artwork apresentava uma Billie Eilish muito mais jovem posando para uma foto na frente da parede do seu quarto, que estava coberta de posteres de Bieber. Essa era a imagem que ela escolheu. Não uma foto de estúdio, não alguma foto de imprensa elegante. Uma foto de si mesma quando criança em frente à evidência de tudo que Justin Bieber havia significado para ela antes de se tornar alguém. A legenda dizia, Bad Guy Fate. Justin Bieber out now. OMG FFGG. Anything is possible, man. Então, quando falamos do vídeo do Coachella de 2026, quando falamos de Billie Eilish caindo em um palco na frente de 100 mil pessoas, não estamos assistindo a uma celebridade sendo surpreendida por outra celebridade. Estamos assistindo a um sonho de infância acontecer em tempo real em público sob o céu da Califórnia 17 anos depois de ser imaginado pela primeira vez em um quarto cheio de posteres. E isso nos leva à parte da história que as pessoas não conseguem parar de repassar. A parte onde Hailey Bieber entra em quadro. É aqui que fica interessante. O vídeo que vazou, o ângulo de bastidores, o vídeo da multidão, os clipes do Instagram Stories, todos eles contam a mesma história. E essa história envolve a esposa de Justin Bieber engenhando ativamente o momento mais emocional da noite. Um vídeo da noite mostra Hailey Bieber dançando ao lado de Billie na multidão antes de gentil e depois bastante decisivamente empurrar em direção ao palco para aproveitar o momento. Observe quadro a quadro. A sequência é inconfundível. Hailey está em pé ao lado de Billie. Eles estão curtindo. A música começa e o braço de Hailey vai ao redor do ombro de Billie, não em um abraço, mas em um redirecionamento. Um empurrão gentil, mas deliberado, além da barreira, em direção ao palco, em direção ao momento que Billie nunca viu chegando. Supostamente, Hailey era originalmente para ser a One Less Lonely Girl, mas ela deu o grande momento a Billie. Pensa um segundo sobre isso. A esposa de Justin Bieber, a mulher com quem ele se casou, a mãe de seu filho, era para ser aquela sentada naquele banquinho. Ela era para ser aquela serenada na frente de toda a multidão do Coachella. E ela olhou para essa oportunidade, olhou para a mulher ao seu lado que havia passado toda a sua vida sonhando com algo assim e disse, não, você vá. Um fã tweetou, o fato de não ter sido planejado. Literalmente, foi Hailey Bieber quem empurrou Billie Eilish para subir ao palco e ser a OLG. O clipe do Instagram Stories de Claudia Suluk, a cunhada de Billie, Claudia Suluk, compartilhou um vídeo da noite mostrando como a esposa de Justin, Hailey Bieber, empurrou e incentivou Billie a subir ao palco durante a música. As pessoas assistiram a esse clipe e o rebobinaram novamente e novamente. O empurrão, a realização no rosto de Billie, o tropeço em direção ao palco e a reação da internet se dividiu em duas direções. Metade da internet derreteu.
Esta foi a coisa mais doce que eles já viram. Hailey Bieber, que enfrentou escrutínio e crítica implacável online por anos, acaba de realizar um ato de pura generosidade que nenhuma equipe de relações públicas poderia ter escrito. Ela entregou seu momento felizmente, e o olhar em seu rosto enquanto fazia isso sugeria que ela estava apreciando a reação de Billie mais do que teria apreciado a serenata a ela mesma. A outra metade da internet fez o que a outra metade sempre faz. Eles ampliaram. Eles analisaram. Eles questionaram. O empurrão foi muito forte. Foi espontâneo ou encenado? Billie sabia. Ela não sabia. Ela estava performatizando gentileza ou performatizando para as câmeras. A máquina de discurso entrou em funcionamento antes mesmo da música ter parado de ecoar no Polo Grounds. Mas então no dia seguinte, algo silenciou o barulho. A mãe de Billie compartilhou uma mensagem tocante no Instagram, escrevendo um dos momentos mais tocantes sempre. Só a loucura, mas vemos nossos filhos desenvolverem essas conexões profundas com artistas que os movem. E geralmente não há nada em nosso poder fazer, mas compramos discos deles e talvez compremos um ingresso para um show deles ou um filme de um show no nosso caso porque não conseguimos pagar para ver um show real. Assistir a esse sonho maluco e inimaginável se tornar realidade ao longo de muitos anos é tão incrível. Sou tão grata a Justin Bieber pela gentileza que mostrou a Billie e a toda a nossa família e a Hailey que torna muitas coisas maravilhosas e possíveis. Releia isso. A mãe de Billie não conseguia pagar para levá-la a um show quando era criança. Assistiram a um filme de um show em vez disso e agora sua filha estava sendo serenada pelo homem nos posters no maior festival de música do mundo empurrada lá pela esposa daquele homem. Hailey comentou, "So-special" com um emoji de coração. Isso não era drama. Isso era o oposto de drama. E no entanto, o vídeo circulou como se fosse a coisa mais escancarada a acontecer no Coachella porque é assim que o algoritmo funciona. Proximidade entre Justin Bieber e qualquer mulher que não seja ele dispara uma resposta. Exceto que neste caso, Hailey era a arquiteta. Parte 4. O comeback que tornou isso possível. Nada disso acontece sem contexto. E o contexto para Coachella 2026 não é uma história divertida. É uma emergência médica, um tour cancelado e um homem que desapareceu do palco público porque seu corpo literalmente parou de funcionar. Quando Justin Bieber revelou em junho de 2022 que havia sido diagnosticado com síndrome de Ramsay-Hunt e que metade de seu rosto estava paralisado, as manchetes foram dramáticas. Ele postou um vídeo no Instagram mostrando ao mundo o que tinha acontecido com ele. Ele explicou que não conseguia piscar de um olho, mover a narina ou sorrir de um lado de seu rosto. Obviamente, como você provavelmente pode ver do meu rosto, tenho essa síndrome chamada síndrome de Ramsay-Hunt. E é de um vírus que ataca o nervo no meu ouvido e meus nervos faciais e causou minha paralisia facial. Para um artista, para um homem cuja carreira inteira havia sido construída em seu rosto, sua voz, sua presença física no palco, isso era catastrófico. A pausa de Justin começou em 2022 quando ele cancelou sua tour Justice World devido a sérios problemas de saúde, incluindo síndrome de Ramsay-Hunt, que causou paralisia facial temporária. O tour estava acabado. As aparições públicas pararam. A música desacelerou para um fio. Por quase 4 anos, Justin Bieber foi um fantasma em sua própria indústria, presente nas redes sociais ocasionalmente, avistado por paparazzi aqui e ali, mas ausente do único lugar que o havia definido desde a infância, o palco. Estou fazendo todos esses exercícios faciais para recuperar meu rosto ao normal, e ele voltará ao normal, compartilhou. É apenas uma questão de tempo. E não sabemos quanto tempo vai levar, mas vai ficar bem. Espero. Confio em Deus. A recuperação foi lenta. A recuperação total tende a ocorrer em apenas cerca de 80% dos pacientes com síndrome de Ramsay-Hunt. Isso significa que 20% das pessoas que contraem isso nunca se recuperam completamente. Para Justin Bieber, as apostas eram enormes. Sua voz, seu rosto, seus meios de subsistência, sua identidade, tudo isso dependendo de um nervo que um vírus havia atacado. O homem que havia vendido arenas esgotadas aos 16 anos estava sentado em sua casa fazendo exercícios faciais, esperando poder piscar novamente. Durante essa pausa, ele se concentrou em recuperação, família e crescimento pessoal. Agora, conforme sua saúde melhorava, o ícone pop parecia pronto para retornar aos holofotes. Justin e sua esposa Hailey Bieber receberam seu primeiro filho, Jack Blues Bieber. Em agosto de 2024, um filho, uma família, uma razão para reconstruir que não tinha nada a ver com vendas de discos ou números de streaming. E então veio a nova música, os álbuns swag, e então veio o chamado do Coachella. O acordo do Coachella foi supostamente massivo. De acordo com relatos, Bieber foi pago milhões para liderar e a cifra supostamente o tornou o artista mais bem pago da história do Coachella. Mas o dinheiro era secundário ao significado. Este era o retorno de Justin Bieber, seu primeiro show completo em solo americano desde 2022. Um comeback 4 anos em preparação.
O fim de semana 1 deu ao mundo uma visão. O show de liderança do Coachella fim de semana 1 de Justin Bieber provocou muitas conversas online. Alguns argumentam que trazê-lo para fora com um laptop para cantar karaokê sobre seus antigos videoclipes era preguiçoso. Outros argumentam que ele passou por o suficiente em sua carreira e deveria ser capaz de fazer o que bem entender. O conceito do YouTube foi polarizador. As pessoas debateram, as pessoas gripiteram, mas as pessoas assistiram e esse era o ponto. Então veio o fim de semana 2 e tudo mudou. Ele mudou as coisas para sua apresentação de liderança do fim de semana 2, trazendo um bando de convidados especiais. Billie Eilish, Sia, Sassy Red, Big Sean e Dejon. Os convidados eram abundantes. A energia era diferente. Big Sean, depois de notar como teve a chance de conhecer Ali e Baby Jack, expressou como estava orgulhoso de Justin por superar seus tempos mais sombrios. Vi muitas das coisas pelas quais você passou. Sean disse, vi você em momentos em que nem sempre foi bonito, mas você lutou. E em um mundo onde todos estão tentando dominar o mundo, você entrega o mundo, mano. Essa era a noite. A noite em que um homem que não conseguia piscar seu próprio olho há 4 anos ficou em pé na frente de 100 mil pessoas e cantou a música que começou tudo. Para uma mulher que o amou desde antes de qualquer um deles saber o que a fama custaria. Parte 5. Porque a internet não consegue deixar ir. Então vamos voltar ao título. Hailey Bieber fica maluca após novo vídeo de bastidores de Billie Eilish, Justin Bieber vaza. Aqui está o que realmente aconteceu. O vídeo de bastidores é o vídeo de Claudia Suluk e ângulos de multidão adicionais que mostram Hailey participando ativamente do momento. Não reagindo a ele com ciúmes, não ficando louca com raiva, mas literalmente empurrando Billie em direção ao palco com um sorriso no rosto. Sua esposa Hailey Bieber estava na plateia mostrando seu apoio. Nos seus Instagram Stories, ela compartilhou vários clipes da apresentação de Justin, bem como shoutouts para seus convidados especiais, incluindo Sia, Big Sean e Sassy Red. Ela compartilhou fotos de sua tatuagem temporária para o fim de semana colocada no abdômen inferior esquerdo, que dizia Ihart Jadbe. A mulher tinha Ihart Jadbe tatuada em seu corpo para o fim de semana. Ela não estava ameaçada. Ela não estava com ciúmes. Ela não estava ficando louca da forma como o título implica. Ela era uma esposa apoiando o comeback de seu marido, compartilhando a alegria do momento com alguém que claramente se importa, e deixando um super fã dedicado a vida toda a viver um sonho que havia estado fermentando desde um quarto cheio de posteres. E uma foto de arte de remix em 2019. O momento foi simultaneamente genuinamente comovente e deliciosamente absurdo. O tipo de coisa que só acontece quando duas enormes estrelas realmente se importam uma com a outra. A verdadeira história não é drama. É círculo completo. Bieber compartilhou um spotlight igualmente avassalador com Eilish no início de suas vidas quando ele foi descoberto aos apenas 13 anos e Eilish lançou seu debut hit, Ocean Eyes, aos apenas 14. Ambos foram crianças estrelas. Ambos se tornaram ícones globais antes de poderem votar legalmente e ambos tiveram que aprender em tempo real na frente do mundo inteiro o que esse nível de fama faz para uma pessoa. O agora artista de 25 anos com estrela de mega poder ficou com olhos marejados em uma entrevista sobre conhecer a Eilish, dizendo, se ela nunca precisar de mim, vou estar aqui para ela. Mas sim, apenas protegendo esses momentos porque as pessoas dão por desconto os encontros. Ele disse isso em 2020, 6 anos antes do palco do Coachella. Ele entendia o que Billie estava passando porque havia passado por isso primeiro. Os tabloides, o escrutínio, o peso impossível de ser a pessoa favorita de todos e o saco de pancadas de todos simultaneamente. Esse fandom outrora unilateral desde então evoluiu para uma amizade genuína de longa data. Começou com posters em uma parede e DMs no Instagram e um encontro casual no Coachella em 2019. Cresceu através de um remix, através de entrevistas lacrimejantes, através de anos de respeito mútuo. E em 18 de abril de 2026, tornou-se um banquinho em um palco no deserto, uma música de 17 anos e uma mulher de joelhos chorando porque o garoto que ela cresceu adorando acabava de torná-la sua One Less Lonely Girl. Online, uma pessoa escreveu, Billie é tão fofa. Mesmo depois de toda sua fama, ela estava super fã. Outro diz, o mundo inteiro está feliz por ela. Um terceiro adicionou, ninguém consegue superar isso. Ela é a One Less Lonely Girl perfeita. E um quarto diz, isso tem sido o sonho de nossa menina para sempre. Estou tão feliz por ela. A Biebrella, como desde então foi apelidada, dominou a conversa na Índia e bem além em ambos os fins de semana. Outros admitiram que tinham estado chorando assistindo o clipe, enquanto vários disseram que o momento Admire Weekend 2 melhora em literalmente todos os aspectos do que o fim de semana 1. O vídeo de bastidores não vazou. Foi compartilhado pela equipe de Ali, pela família de Billie, pelas pessoas que estavam lá e entenderam o que estava acontecendo.
E Ali não ficou louca. Ela foi generosa. Ela tomou o momento que era seu por design e o entregou a alguém que precisava mais. Alguém cuja parede do quarto de infância havia sido preparação para essa noite exata. Alguém que na manhã seguinte ainda não conseguia parar de chorar. E talvez essa seja a razão real pela qual a internet não consegue deixar ir. Não porque é escancarado. Não porque há um triângulo amoroso. Não porque Ali Bieber perdeu a cabeça, mas porque em uma cultura que funciona com conflito e indignação e drama entre celebridades, isso não era nenhuma daquelas coisas. Era uma esposa empurrando um fã para um palco, um marido cantando para um amigo, e uma garota debaixo de toda a fama, todos os Grammys, todos os prémios, finalmente conseguindo a coisa que queria desde que tinha 12 anos de idade. Essa é a história. Isso é o que aconteceu no Coachella 2026.